Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo André Ranucci, sou professor de História. Alguns de vocês já devem me conhecer, outros não, mas bora lá, vamos seguir, porque hoje o tema é interessante, o tema é muito rico e muito importante, né? É um tema que não fica só na sala de aula, não fica só na escola, não fica só nos estudos. É um tema que, cara, é fundamental para a construção de vocês como seres humanos, né? Para a construção de vocês como cidadãos do Brasil e do mundo. É muito, muito importante entender esses dois regimes, né? Nazismo e o fascismo, que vão ser fundamentais aí, vão mudar os cursos, né? Da humanidade. Bom, nós costumamos dizer que o nazifascismo ele pode ser enquadrado dentro da categoria totalitarismo, né, chamados de regimes totalitários. Uma primeira autora a cunhar esse termo, na verdade não a primeira, mas a que ficou mais famosa, digamos assim, que revelou esse termo, foi uma mulher chamada Hannah Arendt. A Hannah Arendt escreveu um livro chamado As Origens do Totalitarismo, onde ela explicou um pouquinho, né, as bases das origens totalitárias dos estados nazista e fascista. Portanto, a gente vai usar esse conceito de totalitarismo como fio condutor para a gente traçar algumas semelhanças, alguns elementos, né, características que vão se assemelhar, que vão se juntar entre o regime nazista na Alemanha e o regime fascista na Itália. Isso quer dizer que não existiram outros regimes totalitários no curso da humanidade? Não. Existiram, né? A gente pode enquadrar o salazarismo português, né, como uma espécie de fascismo de Portugal, um regime totalitário. A mesma coisa vale para o franquismo na Espanha, né, uma espécie de fascismo espanhol, também como regime totalitário. E uma polêmica, a própria Hannah Arendt enquadrou, mas outros autores discordam, é uma discussão dentro da historiografia, se enquadra o regime stalinista na União Soviética como um regime totalitário. Isso é uma polêmica historiográfica, né? Muitos historiadores não concordam em caracterizar o stalinismo soviético como totalitário, outros, como a própria Hannah Arendt, acham que essa é a forma correta. Contudo, hoje nós vamos analisar apenas o nazismo e o fascismo. Tá? A gente não vai ficar analisando todos os regimes totalitários. Óbvio que a gente vai fazer uma caracterização aqui do totalitarismo, mas de maneira geral. Bom, por que totalitarismo? Né? É um regime que se propõe, pelo menos, a dominar a totalidade da sociedade, dominar todos os aspectos da vida cotidiana, né? Da sociedade e da nação. É um Estado que ele é total no sentido de que ele busca controlar o todo, busca controlar todos os rumos sociais, culturais, políticos, econômicos de uma sociedade ou de uma nação. A partir então disso, a gente começa a entender as características gerais desse totalitarismo. Mas antes, é muito importante, como tudo na história, a gente contextualizar. A história, gente, ela não é uma ciência comum que você pode encontrar num armarinho cheio de gavetinhas, abrir uma gaveta, pegar um conteúdo, abrir outra gaveta, pegar um conteúdo. Não, a história precisa de contextualização. Você precisa se situar, você precisa saber o que está acontecendo no mundo no momento que você está olhando para o evento. Então, se nós estamos olhando para o evento do fascismo e do nazismo, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, né? Nessa conjuntura, nesse momento da história. Portanto, é fundamental a gente sempre dar uma olhadinha, mesmo que rápida, no contexto histórico daquilo que a gente está estudando. Assim, qual era o contexto histórico do mundo durante a ascensão do nazismo e do fascismo, né? O contexto histórico ele era marcado especialmente por duas questões. Primeiro, a crise do capitalismo liberal, não é a crise do capitalismo como um todo, e segundo, o crescimento dos ideais socialistas, especialmente na Europa. Beleza? Vamos explicar cada um deles rapidinho, né? Dentro dessa lógica da crise do capitalismo liberal, o que é isso, né? O que é capitalismo liberal? Essa expressão é uma forma da gente se referir aos sistemas políticos e econômicos consagrados, né, na maioria do mundo ocidental no pré-Primeira Guerra Mundial. A gente está falando aqui dos capitalismos de Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da maioria da Europa Ocidental. Né? Uma ideia aqui de um capitalismo
que se baseia na livre iniciativa, na livre concorrência, na não intervenção do Estado na economia, no livre comércio e tudo mais, né? E principalmente, politicamente falando, nos ideais iluministas de liberdades individuais e igualdade jurídica, né? Durante o momento que nós falamos, que é a década de 20, o pós-Primeira Guerra Mundial, a gente está tendo uma crise desse capitalismo liberal, porque durante a Primeira Guerra houve um questionamento muito forte sobre como os estados deveriam se organizar, mas mais que isso, os estados europeus envolvidos na Primeira Guerra Mundial saíram dela em frangalhos, destruídos, em crise, a sua economia cadindo de mal a pior, as suas instituições cada vez mais sucateadas, né? O seu aparelho ideológico de propaganda cada vez mais precarizado. Esses capitalismos, essas democracias liberais, como também podem ser chamadas, da Europa Ocidental, elas vão se construir, né? Elas vão tentar se reconstruir após o drama, após a destruição que foi a Primeira Guerra Mundial. Ao mesmo tempo que isso acontece, os trabalhadores dessas nações, eles começam a buscar soluções para esse problema estrutural que o capitalismo liberal da Europa Ocidental sofre após a Primeira Guerra Mundial, beleza? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Ao mesmo tempo, no final da década de 20, a partir de 1929, a gente tem uma amplificação dessa crise do capitalismo liberal, uma intensificação. Se na década de 20 a gente já tem uma crise do capitalismo liberal na Europa Ocidental, restrito, a partir da década de 30, com a crise de 29, essa crise ela se espalha por todo o mundo. O epicentro da crise de 29, uma das maiores crises da humanidade, começa nos Estados Unidos. A crise de 29 ela não é só uma crise econômica, ela é uma crise do liberalismo, de um modelo político, né? Dessa ideia de um Estado que não intervém na economia. A partir daí, então, a gente tem uma crise do capitalismo liberal por todo o mundo, dos Estados Unidos, passando pela Europa Ocidental, América Latina, colônias europeias na África e na Ásia, a Austrália, uma crise geral do capitalismo liberal, beleza? Então, a gente identifica dois momentos dessa crise do capitalismo liberal, beleza? Que dois momentos são esses, né? O pós-Primeira Guerra Mundial, né? O pós-Primeira GM, aqui nos anos 20, mais restrito à Europa Ocidental, e um segundo momento nos anos 30, pós-crise de 29. Beleza? Então, a gente tem aqui dois momentos da crise do capitalismo liberal. Nos anos 20, pós-Primeira Guerra, restrito aos países da Europa Ocidental. Nos anos 30, pós-crise de 1929, atingindo praticamente o mundo inteiro, né? Que estava ali de forma indireta ou direta, intimamente ligado às potências capitalistas liberais. Beleza? Bom, ao mesmo tempo que essa crise do capitalismo liberal acontece, como eu falei, os trabalhadores e trabalhadoras, que vão ser os que mais vão sofrer com essa crise, com desemprego, com inflação, com fome em alguns casos, começam a buscar uma forma de tentar solucionar esse problema, né? Começam a buscar formas de conseguir construir um sistema que não desemboque em uma crise tão grande como foi a crise de 29 ou a crise do pós-Primeira Guerra Mundial. A partir daí, então, esses trabalhadores eles começam a tentar procurar exemplos de países que estão numa crescente ou que têm maior participação dos trabalhadores no processo decisório, no processo eleitoral. E aí é que brilha o socialismo. Por quê? Inicialmente, no pós-Primeira Guerra Mundial, a destruição causada pela Primeira Guerra foi originária de uma disputa imperialista entre as potências europeias, né? Uma disputa por colônias, por territórios na África e na Ásia, de movimentos ultranacionalistas, né? Algo que está ali em torno dos interesses, na visão desses trabalhadores, dos interesses da burguesia nacional, da burguesia mercantil dessas nações. Então, o socialismo ele representava uma forma, né, um regime que poderia responder a esses anseios, a esses problemas sociais vividos pela classe trabalhadora europeia. E tinha um exemplo, né? A Rússia, em 1917, passou por uma revolução socialista e saiu da Primeira Guerra, né? Fez reforma agrária, nacionalizou empresas. Havia uma crença durante os anos 20 de que a classe trabalhadora estava com controle do Estado russo a partir de 1917.
Então, inspirados pelo sucesso bolchevique socialista lá na Rússia, trabalhadores de toda a Europa Ocidental começam a buscar tentativas, formas de tomar o poder e superar o capitalismo liberal, e instaurar o socialismo em seus estados, em suas nações. Entre as nações que mais tiveram influência, efervescência de movimentos socialistas, estão justamente a principal perdedora da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, que foi a que mais sofreu com a Primeira Guerra, e um país que havia sido deixado de lado dos acordos do Tratado de Versalhes, mesmo saindo vencedora da Primeira Guerra Mundial, a Itália. Beleza? Então é um contexto, né, que o socialismo cresce tanto após a Primeira Guerra quanto após a crise de 29. Ele cresce justamente como uma solução para a crise do capitalismo liberal, percebe? O socialismo, ele seria uma solução para a vida dos trabalhadores e trabalhadoras explorados e em miséria com a crise do capitalismo liberal. É nesse contexto que nasce o nazismo e o fascismo. Aí vocês podem dizer, não, peraí, você acabou de falar que o capitalismo liberal está em crise e o socialismo está crescendo. O socialismo está crescendo e o fascismo e o nazismo também? Eu achei que eles fossem coisas contrárias. Correto, eles são coisas contrárias, né? O socialismo e o fascismo, eles não podem estar mais distantes um do outro. O socialismo é uma doutrina de extrema esquerda. Ele busca a superação do capitalismo pela extinção da propriedade privada e pela ascensão política do proletariado. Enquanto o fascismo, ele busca uma radicalização do autoritarismo, né, do Estado sobre os seus dominados, inclusive a partir de alianças estratégicas com a burguesia. Se a gente pega o caso da Alemanha, a gente vê que o Estado nazista alemão, ele deu privilégios e empresas lucraram muito durante o nazismo alemão. É o caso da Adidas, da Siemens, da Hugo Boss, da Volkswagen, empresas que se constituíram e lucraram absurdamente durante o período nazista. Então, enquanto o fascismo e o nazismo eles radicalizam a concentração da propriedade privada, né, e a dominação do Estado capitalista pela burguesia, o socialismo ele propõe a superação do capitalismo pela ascensão política do proletariado e pela destruição da propriedade privada. Então, eles não podiam estar em polos mais opostos. Então, por que o fascismo cresce junto com o socialismo? Simples, gente. O fascismo e o nazismo, eles também são uma resposta à crise do capitalismo liberal. Beleza? Por quê? Se não intervir na economia deu errado, então o que a gente faz? Intervir na economia. O Estado fascista é um Estado que não só intervém, mas ele propõe o controle do Estado sobre a economia, o controle do Estado sobre as forças produtivas. Ele é um Estado absurdamente intervencionista. Portanto, o fascismo ele poderia representar uma saída à direita para a crise do capitalismo liberal, e não à esquerda, como era o socialismo. Nesse sentido, né, o fascismo ele também se coloca, tanto o fascismo como o nazismo, se colocam como uma resposta, como uma solução à crise do capitalismo liberal. Mas não só a crise do capitalismo liberal, mas uma solução também ao crescimento do socialismo. A burguesia liberal, ela vê o crescimento do socialismo como um fator que tem potencial desastroso, né? Essa burguesia perderia suas propriedades, ela perderia suas posses, os seus meios de produção, como foi feito na Rússia. O proletariado assumiria o Estado. Então, entre os dois maus, o fascismo, ele não destrói a propriedade privada. Ah, mas tem um controle do Estado sobre os rumos da economia. Correto, a burguesia era liberal inicialmente, ela não era fascista, né? Inicialmente. Mas, entre o fascismo e o socialismo, a burguesia tende a se colocar mais próxima ao fascismo porque nele ela não perde a sua propriedade, ela não perde o seu lucro, ela não perde a sua posição social. Nesse sentido, o fascismo ele também se tornou uma solução não só para o capitalismo liberal, que estava em crise, mas também uma solução de combate ao crescimento do socialismo. Beleza? Esse é o contexto histórico. Sobre as características dos estados totalitários, nazista e fascista, a gente tem algumas características, né, uma porrada de ismo, que são legais da gente se ligar. Primeiro de tudo, uma característica base dos estados totalitários, nazista e fascista, é o chamado ultranacionalismo, né? O ultranacionalismo ele é uma espécie de exacerbação do nacionalismo.
Nacionalismo é uma ideologia, ele não é tanto um sentimento, né? A ideia do nacionalismo é um culto à pátria, culto à nação e culto a símbolos da nação, como a bandeira, como um hino, né? Você esquece dos seus problemas para cultuar a nação. É aquela lógica de que não há diferença entre membros de uma mesma nação. Todos são iguais, todos são parte daquela nação, são aliados. Sendo que, na prática, há diferenciações sociais muito grandes, né, entre, por exemplo, um trabalhador alemão e um burguês alemão, né? Mas dentro dessa visão de nacionalismo, é tudo alemão, todos são alemães, todos são iguais, todos estão dentro dessa mesma lógica. Então, o que seria o ultranacionalismo? É a exacerbação dessa ideologia. É quando você começa a ter em mente que a sua nação é superior às outras, e por isso ela domina as outras, de que o estrangeiro, de que a pessoa que vem de outra nação, de um outro território, ela está ali para destruir a sua nação, para roubar o seu emprego, para roubar a sua posição na sociedade, para acabar com os valores tradicionais que definem a sua nação. Valores tradicionais que definem a sua nação. Uma coisa muito relativa. É para ser relativo mesmo, porque isso é um instrumento de controle. Então, o ultranacionalismo, ele é justamente uma exacerbação desse sentimento nacionalista, quando ele se torna mais agressivo e mais arrogante, né? Quando vê outras nações, outros povos. Para além disso, o nazifascismo é extremamente expansionista e associado a esse expansionismo, lógico, uma ideologia, né? Não uma ideologia, mas uma estética, né? Uma vestimenta, uma forma de se portar militarista. Tanto o nazismo como o fascismo, eles acreditavam que a expansão territorial da nação, do Estado, ela era algo necessário para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento tecnológico, econômico, enfim, daquela nação. No caso alemão, tinha até ainda a teoria do espaço vital, que vai justificar esse expansionismo, como a gente vai ver mais à frente. Mas esse expansionismo era acompanhado a uma estética, a uma forma de se comportar militarista. Os líderes nazifascistas geralmente se vestiam com trajes militares, com fardas, com um aparato militar, apareciam próximos a membros das Forças Armadas, havia uma associação muito íntima entre esses estados e o militarismo. Porque são estados, são ideologias, o nazifascismo, que pregam, né, a disciplina, a hierarquia, a obediência, valores que fazem parte da cultura militar, da cultura das Forças Armadas, beleza? Outro elemento importante, isso aqui não é bem uma característica, é só para a gente frisar um elemento importante, é que o nazifascismo eram uma autocracia, eram autocracias. O que é isso? Essa palavra vem do grego, beleza? Auto, né, quer dizer por si próprio, beleza? Enquanto cracia vem de kratos no grego, quer dizer poder. Então, uma autocracia é um poder para si próprio. Não é à toa que os regimes nazifascistas sempre tinham um líder carismático que aparecia para o povo, que representava ali, personificava o movimento, né? Como pensar o fascismo italiano sem Benito Mussolini? Como pensar o nazismo alemão sem Adolf Hitler? Ou o salazarismo português com Oliveira Salazar, o franquismo espanhol com Francisco Franco, né? Até o nome desses regimes, salazarismo, franquismo, não é fascismo português, fascismo, não, é o nome dos caras, né? Então, como pensar esses movimentos, esses sistemas, sem um líder carismático que personifica todos os valores, todas as questões que esse Estado está querendo implementar? Não tem como. São autocracias. São regimes onde o poder do Estado está sendo dominado, monopolizado por uma só pessoa, que governa com poderes praticamente absolutos, né? Para além disso, a gente tem o anticomunismo como base essencial dos nazifascismos, né? A ideia de combate ao comunismo, de combate ao socialismo a todos os custos. Tanto o nazismo alemão quanto o fascismo italiano tinham como um dos seus principais inimigos justamente os trabalhadores organizados dentro de organizações socialistas e comunistas, né?
Ele surge como uma resposta ao crescimento do socialismo. A ideia aqui é combater o socialismo como uma doutrina que prega a perda dos valores nacionais, a perda da tradição, a destruição dos valores que vão compor a nação que eles estão falando. Então era muito comum ver em discursos do Hitler, do Mussolini, uma crítica, né, de que os trabalhadores, os sindicatos, os partidos comunistas de outrora eram organizações que queriam destruir a Itália, queriam destruir a Alemanha, os valores que faziam a Itália, os valores que faziam a Alemanha. Queriam substituir isso por uma outra coisa, né? Uma república obscura, sem levar em conta a história e os valores tradicionais da Itália, da Alemanha. Então o anticomunismo era um fator muito presente nesses regimes. Para além disso, havia também uma tentativa, isso era mais presente ainda no fascismo italiano do que do nazismo alemão, de organização da sociedade utilizando o princípio do corporativismo. De onde vem essa palavra? Corporação. O que é corporação? Mais fácil a gente falar, por exemplo, a polícia militar, o exército, a marinha, as forças armadas são corporações. E como que elas funcionam? Como é que é a dinâmica interna? Você tem uma hierarquia, beleza? Dentro dessa hierarquia, marechal, general, coronel, tenente, capitão e por aí vai, você tem uma necessidade de obediência ao seu superior. As Forças Armadas elas são organizadas dentro de uma oligarquia, dentro de uma hierarquia onde um grupo deve obedecer ao grupo superior. Nesse sentido, a gente tem então uma lógica de qual é a justificativa para essa hierarquia? Porque isso é necessário para o funcionamento harmônico e coeso daquela corporação. Caso não houvesse essa hierarquia rígida e disciplinada, a coisa não funcionaria. A ideia do corporativismo é tentar transpor essa estrutura corporativa para a organização da sociedade. É como se cada classe social ela desempenhasse uma função dentro da estrutura daquele país. Então elas deveriam aceitar a sua posição social, por quê? Porque essa posição social é o que faz o país, o Estado, a Itália, a Alemanha funcionarem de forma harmônica, coesa, correta. Beleza? Então, aqui você tem a deslegitimação de movimentos de contestação à ordem, como greves, piquetes. Por quê? Porque isso não é cumprir a sua função social, que no caso dos trabalhadores é trabalhar. Por último, mas não menos importante, esses regimes eles funcionavam numa dinâmica baseada na chamada imposição do terror. Como assim? Os estados totalitários, eles eram estados que tentavam, de qualquer forma, criar um ambiente de eterno terror, de eterno medo, de eterno temor. É como se a todo momento esse país estivesse ameaçado. É como se a todo momento faltasse só uma coisinha para o país ser invadido e tudo que a gente conhece, tudo que a gente gosta ser destruído. Então, para que isso? Para que essa necessidade de fazer parecer às pessoas, os cidadãos, que essa sociedade está ameaçada, que está a todo momento sitiada, a todo momento ameaçada de ter seus valores e seus costumes perdidos, a sua cultura perdida. Porque é assim que você consegue justificar o autoritarismo. Em casos de tempos democráticos, né, as pessoas começam a se tornar um pouco mais céticas, um pouco mais questionadoras, porque não há uma ameaça. Agora, se existe uma ameaça real à vida daquela pessoa, à cultura daquela pessoa, essa pessoa, esse indivíduo se torna mais obediente, né? Isso é muito fácil de ver no dia a dia, né? Em casos, por exemplo, de grandes epidemias, onde a vida da pessoa está ameaçada, ela tende a ficar muito mais obediente às normas do que o Estado diz para ela fazer. Ela tende a questionar muito menos o que está acontecendo à volta dela. Nesse sentido, para um Estado autoritário, que se justifica de forma autoritária, criar um clima de guerra, um clima de medo, terror, é necessário, porque garante com que as pessoas fiquem mais obedientes, respondendo a esse medo, a esse temor. Isso tudo é feito baseado em uma intensa máquina de propaganda. O Estado totalitário é um Estado que investe muito em propaganda, mas também é baseado na instituição da censura. Informações, grupos, imprensa que se colocam de forma contrária a esse Estado
são censuradas. Beleza? Então essas aqui são as características do totalitarismo, esse é o contexto histórico. Vamos lá, né? Estudo de caso. Vamos analisar o fascismo na Itália, vamos analisar o nazismo na Alemanha. Bom, o fascismo italiano ele vai ser o primeiro desses regimes nazifascistas. É sempre bom lembrar, gente, que o nazismo ele nada mais é do que um tipo de fascismo, né? Ele é muito parecido com o fascismo. Tem algumas especificidades, algumas diferenças, algumas particularidades, mas, de uma maneira geral, é um movimento muito parecido e inspirado no fascismo italiano, que vai ser aí o precursor, o primeiro desses regimes fascistas, né? Desses regimes totalitários da Europa. Portanto, o fascismo italiano ele vai surgir em um contexto histórico na Itália marcada pelo chamado Biênio Vermelho. Nesses 2 anos, 18 e 19, o biênio, a Itália passava por intensas manifestações e greves trabalhistas. Os trabalhadores italianos, especialmente organizados em sindicatos e organizações de luta socialista, passaram a organizar uma série de protestos, manifestações, greves, criticando o Estado, a monarquia italiana, né, o Estado italiano, e exigindo por reformas, e nos casos mais radicais, pela tomada de poder pelos trabalhadores e a instauração do socialismo na Itália. Então, esse biênio vermelho foi um período de intensa movimentação, né, agitação política socialista. Beleza? Olha só como é que aquele contexto histórico que nós falamos aqui está dialogando com o caso italiano, né? O que eu falei? Pós-Primeira Guerra, o socialismo começa a crescer. Primeira Guerra acaba em 18. Logo depois, quando acaba a guerra, aqui, como é que o socialismo está crescendo na Itália? Olha como é que o biênio vermelho está acontecendo, né? A coisa está dialogando. Nesse sentido, o que vai acontecer? De acordo com esse contexto histórico que a gente falou, os regimes fascistas e nazistas vão surgir como uma resposta a esse crescimento socialista. Pois é, em 1919 é fundado o jornal Fascio di Combattimento, que depois se torna um partido político. Fascio, em italiano, gente, significa feixe, mas não é feixe de luz, não. Esse fascio que a gente está falando é uma arma utilizada por oficiais do Império Romano. É como se fosse uma machadinha, né? Um machado pequenininho, que era usado ali como uma arma, de um ornamento, né, dos oficiais do Império Romano. O regime fascista, ele traz essa herança histórica do Império Romano, né, afirmando que os fascistas iriam retomar os períodos de grandeza, as épocas de glória da Itália, que estão situadas principalmente no Império Romano. Nessa construção, então, o fascio de combatimento, ou seja, o feixe de combate, né, a machadinha de combate, ela seria ali uma reação ao biênio vermelho, uma reação às intensas agitações socialistas. A partir daí, o Mussolini, que era jornalista, veterano da Primeira Guerra, ele começa a buscar, né, cada vez mais apoiadores, começa a expor as suas opiniões, falando sobre os valores tradicionais italianos, que estão sendo destruídos pelos socialistas, que os socialistas querem acabar com a família tradicional italiana, que a coisa está sendo destruída pouco a pouco. Pois bem, né, cada vez mais o fascio de combatimento ganha apoiadores. Esses apoiadores se reúnem sob uma milícia armada chamada de Camisas Negras. Gente, quando chega em 1922, o fascismo, né, e os Camisas Negras já compõem uma milícia com milhares de pessoas em toda a Itália. Em 1922, o Mussolini convoca os Camisas Negras para saírem de Piemonte, né, e marcharem até Roma, capital da Itália, né? Em Roma, os Camisas Negras iriam conduzir uma grande manifestação, num grande protesto, o Mussolini ao poder. O resultado dessa marcha sobre Roma, desse movimento até Roma, foi que o rei Vittorio Emanuele, muito pressionado pelas intensas movimentações dos Camisas Negras, lá organizados no fascio de combatimento, ele vai nomear o Mussolini como primeiro-ministro da Itália, né? 2 anos depois, o Mussolini ele vai se declarar, vai se dar o título de Duce, né? Se escreve assim, Duce.
O Duce seria o líder supremo, digamos assim, o governante supremo da Itália. A partir daí, a Itália mergulharia num processo de quase 20 anos de fascismo, de governo fascista, lá na Itália, né? No caso italiano, os fascistas tomaram poder até mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, com a marcha sobre Roma, com o crescimento da ideologia fascista na Itália, com a movimentação das camisas negras, a gente tem a ascensão de Benito Mussolini e do regime fascista ao Estado italiano. A partir daí, a Itália então o Mussolini começa a colocar as suas práticas autoritárias em curso. É criada uma polícia política chamada OVRA, né? OVRA. É criada ali uma série de medidas combatendo o comunismo e o socialismo na Itália. O corporativismo vai sendo implementado gradualmente na sociedade italiana, né? O Estado passa a intervir fortemente na economia. A Itália mergulha no fascismo. E na Alemanha? O que está acontecendo nesse período? Em 1919, né, a Alemanha também passou por um processo de intensa movimentação socialista. Olha o contexto de novo, né? A chamada Revolução Espartaquista, liderada aí pela teórica do socialismo, a Rosa Luxemburgo, né? A Rosa Luxemburgo foi uma das principais teóricas do socialismo e estava organizada dentro do Partido Social Democrata Alemão, posteriormente Partido Comunista Alemão, KPD. A partir daí, né, foi organizada uma tentativa de tomada de poder na Alemanha por esse grupo do KPD, por esse Partido Comunista Alemão, contrário ao grupo que estava no poder naquele momento. Lembrando que a Alemanha, na época, se chamava República de Weimar, tá, gente? E o grupo social-democrata, aliado aos conservadores alemães, consegue sufocar a Revolução Espartaquista. Ela tem esse nome por conta do herói romano, né, o escravizado romano chamado Espartacus, que liderou uma imensa revolta de escravizados no Império Romano, né, lá na Antiguidade. Então aqui seria uma homenagem aos Espartacus, como se os escravizados, trabalhadores modernos, né, aí tidos como escravizados, estivessem se levantando contra os seus senhores, no caso a burguesia alemã, né? Em resposta a esse crescimento do socialismo na Alemanha, surge, né, um grupo ainda mais conservador, ainda mais radical do que a SDU, que era o partido ali conservador da Alemanha que estava no poder junto com a SPD, que eram os sociais-democratas. Então, surge ali um grupo ainda mais conservador, ainda mais radical e reacionário, né? Mas com uma das lideranças de um cara chamado Adolf Hitler. O Hitler era austríaco, foi veterano da Primeira Guerra Mundial e foi para a Alemanha após ser recusado na Escola de Belas Artes de Viena, da Áustria. Ao chegar na Alemanha, ele tenta se filiar ao Partido Conservador, não é aceito e acaba fundando o seu próprio partido, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Como assim? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores? E você acabou de falar que o nazismo e o socialismo são contrários? Como assim? Né? Vocês podem estar se perguntando. Gente, o nome nacional socialista, ele traz muita confusão. A gente tem 3 maneiras de demonstrar que o nacionalsocialismo, ele não é o socialismo. Ele, pelo contrário, é muito diferente do socialismo de fato. A primeira forma de demonstrar isso é pelo próprio nome. Há uma contradição aí, né? O socialismo, ele, por essência, é uma ideologia internacionalista, né? O socialismo, ele prega a união dos trabalhadores contra a burguesia. Então, ele não prega a união dos trabalhadores alemães contra a burguesia alemã. Ele pega a união dos trabalhadores do mundo contra a burguesia do mundo. Então, por essência, o socialismo, ele é uma doutrina internacionalista. Então, quando você fala que o seu partido é nacional-socialista, como assim nacional-socialista, né? Não faz sentido, é contraditório. Uma segunda contradição desse termo é que, cara, muitas das vezes, o nome do partido político não traduz a orientação política desse partido, né? O Brasil é um grande exemplo disso. Pô, a gente tem o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. O PTB, ele tem uma orientação trabalhista? Não.
A gente tem o Partido Social Democrata Brasileiro. Ele tem uma orientação social-democrata? Não, é uma orientação liberal. E por aí vai. Então, o nome do partido geralmente não quer dizer a orientação ideológica dele. Muitas das vezes isso é até utilizado como uma forma de ganhar votos, de ganhar simpatia, né? E um terceiro elemento está relacionado também à ideia de que esse discurso de que o nazismo é um socialismo, ele não se verifica na prática. São diversos discursos, diversas ações do Estado alemão que se dedicam a caçar, prender, julgar, né, trabalhadores e trabalhadoras socialistas da Alemanha. Um desses exemplos que está bem próximo a gente é o caso da Olga Benário, ou Olga Prestes, né? Ela é uma alemã judia, veio para o Brasil e tentou fazer uma revolução comunista no Brasil com a ajuda do Luiz Carlos Prestes. Isso aí vocês vão ver mais à frente. Só que o fato como ela era alemã, após ela ser presa, ela foi deportada para a Alemanha grávida. E lá na Alemanha, ela foi presa dentro de um campo de concentração e morreu numa câmara de gás. Por quê? Porque era comunista. Beleza? Então, não dá para associar o nacional-socialismo com o comunismo ou com o socialismo. São coisas não só distintas, mas antagônicas. Beleza? Então, com a fundação, voltando, com a fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, a gente tem o Levante da Cervejaria em 1923. Inspirados pelo sucesso da Marcha sobre Roma, né, o pequeno grupo de nazistas, eles tentam tomar o poder em uma cervejaria de Munique, local de reunião do KPD, do Partido Comunista Alemão. O movimento é desbaratado, as principais lideranças são presas, sem sucesso, e o Hitler, na prisão, ele escreve, né, começa a escrever um livro dele chamado Mein Kampf. Traduzindo para o português seria Minha Luta. E é nesse livro que ele vai colocar ali os principais elementos, as principais questões, vai caracterizar o que seria o nazismo. Para além dessas questões que a gente já levantou aqui, a gente tem algumas questões importantes, né, que são particularidades do nazismo alemão. A primeira delas é o antissemitismo. O nazismo alemão, ele vê como parte ele vê uma série de outros povos na Europa e no resto do mundo como inferiores ao povo alemão. Dentre esses povos, o que ele mais vê com inferioridade são aqueles vindos, né, do Oriente Médio, chamados como semitas. Em especial, os judeus. Então, aqui, o antissemitismo, ele seria um antijudaísmo, né? Um desprezo e uma caça aos judeus. Por que isso? Lembra que eu falei que o nazismo ele é ultranacionalista? Então, os judeus eles são um povo sem pátria. Por eles serem um povo sem pátria, baseado nessa visão de ultranacionalismo, o nazismo alemão ele via os judeus como um povo parasita, que estava ali na Alemanha apenas para sugar os alemães, roubar os empregos das alemãs, destruir os valores que compõem a Alemanha. Nesse sentido, né, o nazismo ele é antissemita, ele é antijudaísmo. Esse antissemitismo ele é escorado no conceito de arianismo. Que conceito é esse? Ariano quer dizer puro. Na visão nazista, existia uma raça alemã, do ponto de vista biológico mesmo, há uma crença nisso, de que a raça germânica, a raça alemã, é uma raça ariana, pura, superior a todas as outras. Portanto, povos judaicos, eslavos, latinos, africanos, eram vistos como povos inferiores, como povos impuros, né? Nesse sentido, era natural que os arianos dominassem outros povos, porque eles eram superiores. É aí que entra a chamada teoria do espaço vital, que era apenas uma teoria para justificar o expansionismo nazista, né? Havia aqui nessa teoria uma crença de que era necessário uma grande extensão territorial para o desenvolvimento pleno do povo alemão, do povo ariano. Então, isso era uma justificativa para a Alemanha expandir os seus territórios pela Europa, né? Para finalizar, em 1929, com a crise de 1929, né, aquela crise do capitalismo liberal se acentua e cada vez mais o povo alemão, os trabalhadores brancos alemães,
vão se associando ao nazismo. O nazismo cresce, 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 até que em 1933 o Hitler chega ao poder, é decretado primeiro-ministro da Alemanha, o presidente von Hindenburg morre no ano seguinte e o Hitler acumula os dois cargos de primeiro-ministro e de presidente, se autodeclarando o Führer. Beleza? Hitler aqui vai se autodeclarar o líder supremo da Alemanha. Ou seja, a gente tem aqui o início do regime nazista na Alemanha, o início do período do chamado Terceiro Reich, do Führer Adolf Hitler. Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo. Um abraço, até a próxima.